Como eu disse ainda há pouco, os salmos, que são, vamos dizer assim, a escada espiritual da Sagrada Escritura e que tem uma longa tradição de comentadores, devem ser lidos no vetor das 7 virtudes cristãs por excelência, que são as 3 teologais, repitamos, porque nunca é demais, fé, esperança e caridade, e as 4 virtudes cardeais, que são justiça, prudência, melhor dizendo, prudência primeiro, porque a prudência não só é virtude, como é alimento de todas as demais virtudes cardeais. É impossível obter qualquer virtude sem a virtude da prudência. Assim, por exemplo, é impossível que um homem seja justo se não é prudente. Ele pode ser justo acidentalmente, mas como estamos falando de virtude, estamos falando de hábito. O virtuoso é aquele que adquiriu um hábito operativo bom, que pressupõe a prudência. Então, prudência, as cardeais, justiça, fortaleza e temperança. Então, diz aqui o filósofo tomista, eu vou ler um trecho aqui de um tratado dele sobre as virtudes e vou comentá-lo. Diz ele que as virtudes cristãs, a linguagem cristã do homem, a imagem cristã do homem possui, vamos dizer assim, ela é vetorizada por 7 teses. Primeira tese: o cristão é o homem que participa pela fé da realidade de Deus uno e trino. Segundo, o cristão se dirige pela esperança à plenitude definitiva do seu próprio ser na vida eterna. Terceiro, o cristão se orienta pela virtude divina da caridade a Deus e ao próximo. Como se disse aqui há pouco, essa é uma virtude teologal, ou seja, infundida por Deus na alma do fiel. Quarto, o cristão é prudente, quer dizer, não deixa que a sua vontade ofusque a visão intelectual da realidade. O homem prudente é aquele que age sob a luz da reta razão ou da razão natural, iluminada pela fé. Quinto, o cristão é justo, quer dizer, é capaz de viver com o outro na verdade. Justiça, segundo Joseph Pieper, é viver com o outro na verdade. Onde não há verdade, não pode haver justiça. Sexto, o cristão é forte, quer dizer, está disposto a ser ferido pela verdade e pela realização da justiça, e luta pela realização da justiça. Ou seja, a fortaleza que implica, como eu disse ainda há pouco, uma virtude de continência de todos os ímpetos maus, é a mesma virtude que faz com que o homem seja capaz de sacrificar bens, sua honra, etc., pela verdade. Ou seja, é uma virtude elevadíssima e sabemos por experiência própria que ela não se encontra ali na feira da esquina. Não é qualquer um que pode ser dito forte. Em geral, quanto menos espiritualizada é uma sociedade, mais fraca ela é, mais refém. Ela forma uma quantidade maior de homens que são reféns dos seus próprios apetites, homens que são joguetes dos seus próprios vícios mentais e que, sem saber, vão descendo na escala espiritual sem perceber o quanto perdem. Alguém já disse que a descida espiritual pressupõe uma cegueira. Se a pessoa soubesse o que a espera lá embaixo, não desceria. Ao passo que a subida espiritual pressupõe uma inteligibilidade, uns olhos abertos do espírito. Quem pretende subir na caminhada espiritual precisa enxergar a realidade. Nunca pode dizer não à realidade. E, por fim, o cristão é temperado. Quer dizer, não permite que o desejo de possuir e de gozar se torne destrutivo. Em suma, é sob a luz dessas 7 virtudes, ordenadas entre si de uma maneira, vamos dizer assim, descendente, vem de cima para baixo, ou seja, primeiro se recebem por influxo divino as 3 virtudes teologais justamente por isso, elas não são, vamos dizer assim, o prêmio das nossas próprias ações, e são essas 3 que iluminam e fortificam todas as demais virtudes a ponto de fazer com que o homem
consiga habitualmente agir bem. Agir bem implica agir de maneira veraz, de maneira prudente, de maneira paciente, de maneira ordenada, de maneira coerente, enfim, todas as outras virtudes auxiliares destas, na verdade, só logram emergir na consciência de um homem ao longo de uma vida de prática diária, de esforços diários. A vida espiritual, nela, ou se está subindo ou se está descendo, não tem estagnação. Tenhamos no horizonte o seguinte: memorizar é guardar inteligentemente no coração. Memorizar não é repetir fórmulas. Memorizar é trazer para a consciência de maneira habitual a inteligência das coisas. Ou seja, aquilo que a inteligência assimilou e que é veraz e que a vontade apeteceu retamente. Isso é memorizar. Se não se dedicarem a esta empreitada com o instrumento do amor, que é o principal elemento da memória, desistam de início. Nem comecem, porque, na verdade, será como se vocês estivessem lendo uma lista telefônica. Os salmos não são a lista telefônica. Os salmos vão nos dar notícia das realidades espirituais e dos caminhos a evitar, assim como dos caminhos a seguir para que alcancemos a excelência. Nós, pela nossa constituição antropológica, somos vocacionados à excelência. Não cumprir essa vocação fundamental é, vamos dizer assim, malograr algo que Deus quis que nós conseguíssemos, né? E para cuja realidade nos deu instrumentos. E esses instrumentos começam pela própria Sagrada Escritura. Então, o que vai entrar aqui como técnica de memorização, lembremos, não se trata de algo para lembrança eventual numa prova de concurso. É para que fique gravado permanentemente na memória, a ponto de, daqui a 10 anos, quando alguém for inquirido, algum de vocês, olha, o Salmo 45, qual é o tema dele? Você que faz o curso, diga, olha, o Salmo 45 tem um tema tal, os versículos tratam desses tópicos, e ainda que você eventualmente não consiga lembrar a materialidade inteira do Salmo, vai ter os conceitos gravados, que é o que importa, né? Em tudo importa mais a forma do que a matéria. Num salmo existe o aspecto material, que são os versículos, e o aspecto formal, que são a realidade espiritual para a qual eles apontam. Então, aqui vocês gravarão principalmente essa realidade espiritual. E quanto mais a gravarem, mais terão auxílio para se lembrar da materialidade mesma do texto sagrado. Se nós não inocularmos com esforços paulatinos essas virtudes na alma, essa lembrança vai ser como a casca de uma árvore que secou. E eu lembro aqui que eu disse aqui, um dos elementos que eu enumerei, que dizem respeito ao caminho do justo e do ímpio no Salmo, foi justamente a esterilidade. Ou seja, entender o Salmo é colocar a alma num terreno fértil, próximo das águas, como o próprio texto do Salmo diz, e as águas aqui são um alimento que vem do alto, embora sejam uma imagem de algo físico, ou seja, a água, em tese, ela tem uma nascente, geralmente no alto da montanha, desce por um rio caudaloso e alcança o mar. Essa água que vem lá do alto da fonte, ela precisa ser potável. Então, para que essa água potabilíssima da Sagrada Escritura, que está nos Salmos, de maneira eminentíssima, seja aproveitada por cada um de nós na hora que formos colocar a memória em marcha, valendo-nos daquilo que eu chamei aqui de meta-memória, se essa água, se nós queiremos, refazendo a frase, que ela seja potável, precisamos nos limpar interiormente, o que pressupõe um esforço contínuo. Então, espero sinceramente que todos os que
vão fazer o curso consigam aurir desta fonte divina o melhor possível, sempre lembrando que, por melhor e mais bem lograda que seja essa alimentação, visto que a fonte é infinita, sempre haverá um infinito por melhorar. Sempre teremos algo a melhorar, sobretudo nesta vida. Por enquanto, nesta vida, até para exercitarmos a memória, precisamos das virtudes e alimentando-as, vamos dizer assim, como uma espécie de abóboda celeste do amor. É justamente o amor, dizia Santo Agostinho, que faz a memória funcionar melhor. Nós lembramos muito melhor das coisas que amamos do que daquelas coisas que desprezamos ou às quais não damos mínima atenção. Então, o santo é justamente aquele homem são, no sentido de que adquiriu a sanidade, porque ele está amorosamente atento ao seu próximo. Ele não está distraído. Então, quando se trata de uma pessoa amiga, ele é capaz de aconselhá-la, é capaz de fazer aquilo que a tradição católica chamou de correção fraterna, ou seja, chamá-la num canto e dizer, fulano, não vá por aí. Como os nossos pais diziam, não põe a mão no fogo, senão você vai se queimar. Então, aqui convém dizer que é um chamado à espiritualidade e, portanto, à excelência. Quando se diz, por exemplo, que o Salmo número 1 tem como tema a verdadeira felicidade e, em seus 6 versículos, trata dos caminhos e descaminhos, ou seja, dos caminhos retos, para que a alma possa chegar lá, nessa felicidade que é na pátria celeste. Neste mundo, na verdade, o que nós podemos é ter uma felicidade tópica, extemporânea, específica, mas ela nunca vai ser perfeita, porque adoecemos, perdemos entes que amamos, etc. Temos desgostos na vida. A felicidade neste mundo, ela é transitória, imperfeita, tópica, e se nós pusermos no mundo todas as esperanças, seremos sumamente infelizes. Então, o Salmo número 1, em todos os seus versículos, tem esses 7 degraus espirituais implicados aqui no que eu disse e que Santo Tomás de Aquino comentou brilhantemente ao ressaltar que, na verdade, em suma, cabe a nós ou anuirmos a excelência a qual Deus nos chama ou nos tornarmos vítimas das nossas próprias humanas debilidades.